Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia e sejam bem-vindos a mais um vídeo para os amantes do Egito Antigo. Hoje a gente vai continuar nosso papo e nossa conversa sobre esta que é uma das mais fantásticas civilizações e culturas da história. Lembrando que no vídeo anterior a gente já discutiu um pouquinho sobre um dos primeiros momentos da história egípcia, que marca a sua formação e também um período chamado como período pré-dinástico. Hoje a gente vai falar sobre os três grandes momentos e algumas das suas principais características. A história egípcia ou a historiografia tem o hábito de dividir a história do Egito em três grandes momentos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Cada um desses momentos guarda alguns segredos e algumas características importantes que a gente vai descobrir. Então vem comigo para a gente entender um pouquinho cada um desses momentos. Então o primeiro grande momento da história egípcia, de fato, marca então o processo da unificação. Em 3200 a.C., o líder então do Alto Egito, do reino do Alto Egito, Menes, lidera um processo de unificação e une as duas grandes coroas que viviam em torno da região do Vale do Rio Nilo, o Alto Egito e o Baixo Egito, unificando então, produzindo uma civilização agora unificada. Então Menes transforma-se no primeiro faraó do Egito nesse momento. Este período do Antigo Império, que marca de 3200 do processo de unificação até 2300 antes de Cristo, é caracterizado em especial por um grande período de expansão territorial para a região sul e domínio também de alguns territórios que pertenciam à civilização núbia. Esse período também traz para o Egito um grande momento de estabilidade política e de grande desenvolvimento nas atividades comerciais e nas práticas artísticas. Lembrando que, ao analisarmos esse período de grande estabilidade, prosperidade econômica e prosperidade cultural acabam sendo uma consequência, literalmente, desta estabilidade política proporcionado pelo processo de unificação política nesse contexto. É durante este momento que o Egito começa então também a desenvolver um sistema de linguagem e escrita próprio dos egípcios que vai caracterizar a sua cultura nesse momento. Esse período também marca o início das grandes construções das pirâmides, esses grandes túmulos que vão caracterizar a cultura, principalmente a cultura arquitetônica desta população. O período do Antigo Império, ele vai até aproximadamente 2300, quando uma série de revoltas de líderes locais, grandes proprietários de terra e também de alguns sacerdotes começam a enfraquecer o poder do faraó e acaba levando então o Egito a um processo de fragmentação devido a essas guerras e essa instabilidade. Deste fim do Antigo Império, de 2300 até 2055, nós temos um período em que a gente vai chamar de períodos intermediários, aonde o Egito politicamente não era mais uma grande unidade. Mas em 2055, o faraó Mentuhotep reorganiza e consegue reunificar o Egito, então dá início ao que nós conhecemos como Médio Império. Então, de 2055 a 1650 aproximadamente, nós vamos ter a volta, a retomada do controle dos faraós sobre a unificação política desse território. O Egito volta a ter uma estabilidade política, consequentemente uma estabilidade econômica, um grande desenvolvimento. É o período de talvez de maior esplendor cultural e de prosperidade da sociedade egípcia, e este período dura aí até aproximadamente 1700 a.C., quando os egípcios passam a sofrer novamente com revoltas desses líderes regionais durante o Egito e também acontece o grande ataque e a grande invasão dos Iquiços, um povo de origem asiática que vai chegar e invadir e dominar o Egito por aproximadamente 200 anos. É justamente nesse período que nós temos a famosa chegada dos hebreus
né, dentro do território egípcio, onde eles vão permanecer e depois, né, segundo as histórias e as tradições bíblicas, né, Moisés acaba libertando esse povo, né, da escravidão no Egito, mas este é um papo para um nosso próximo vídeo, nesse momento. Então, este marca o Médio Império. Então, de 1700 até 1550, os egípcios também novamente perdem o controle político sobre o seu território. Só retomado em 1550, quando nós temos início ao novo Império Egípcio, que vai durar até aproximadamente 1069. Então, este novo império se dá a partir da expulsão dos equícios e a retomada do controle egípcio sobre o seu território. Este período também marca um momento de bastante prosperidade, expansão territorial dos egípcios, conquistas de territórios, inclusive na Ásia, e também das conquistas de alguns territórios que pertenciam à Núbia, uma das civilizações mais vizinhas e mais próximas aos egípcios dentro deste momento. Este período do Novo Império marca a existência das grandes figuras faraônicas, Akenaton, Ramsés, Tutankhamon, Cleópatra. Este é o período que conhecemos na história egípcia como o período dos grandes faraós. Então, durante esse momento, vamos ter a promoção e a construção de grandes obras, não só as pirâmides, mas também de grandes obras, que vai trazer prosperidade e desenvolvimento para a civilização e para a cultura egípcia. O fim desse período do novo império se dá novamente por invasões, já que lembrando que o Egito ficava numa região bastante próspera e bastante rica, devido ao rio, à prática da atividade comercial e agrícola. Então era uma região bastante visada por povos inimigos que disputavam essas regiões mais ricas. Então o Egito sofre com essas invasões e a partir desse momento, essas invasões vão ser constantes e o Egito entra no seu processo de declínio, desaparecendo oficialmente ou tendo como grande última líder político a Cleópatra, que vai governar o Egito em aproximadamente entre 51 e 30 a.C., né? Vai ter toda a história dela com a sua relação com Marco Antônio, com um dos grandes generais romanos, e o seu filho é considerado oficialmente o último grande governante do Egito, e a partir dali o governo egípcio, a cultura egípcia acaba se fragmentando e passando a ser dominado, ou passando a fazer parte do território romano a partir daí, e aí o Egito acaba se fragmentando e desaparecendo enquanto estrutura política, mas muito da sua cultura, das suas tradições, ainda vão permanecer vivas e ainda vão influenciar várias culturas e várias trocas comerciais com povos aí dessa região do norte da África e também com povos da região do Oriente, do que conhecemos hoje como Oriente Médio, nesse sentido, ok? Então esses são basicamente os períodos da história egípcia. Se liga aí que logo tem mais vídeo trazendo mais algumas informações e algumas características da cultura e da civilização egípcias. Ó, e lembrando, gostou? Deixa seu like aí no vídeo, segue o canal e ativa as notificações.